Alguém me fez a pergunta essa semana, porque tinha uma certa dificuldade com uma parte de Romanos 7, e eu disse que assim que pudesse eu falaria um pouco a respeito disso, apesar de que eu não vou falar em Romanos, porque eu acho que uma boa explicação da pergunta da pessoa sobre como Paulo falou que o pecado então o matou. Eu acho bom olharmos em outro lugar. Não seria o que eu ia pregar hoje, mas hoje eu fui dormir umas 6 horas da manhã, então quando o relógio tocou, eu nem sabia se era domingo, se não era, e eu achei mais adequado dar a resposta que eu daria depois, hoje, não é? Eu acho que parte da minha alma está dormindo em algum lugar e não está aqui ainda, mas eu creio que agora vai chegar completamente. E o texto está em Romanos 7, a partir do 7 mesmo, onde Paulo diz assim, e isso é que a pessoa, é onde a pessoa colocou a sua pergunta. Eu acho tão rico isso, porque ele diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conhecia a concupiscência, se a lei não tivesse dito: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morria. É isso, a pessoa dizer: como assim, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morria? O que Paulo está falando exatamente aqui? O que essa expressão realmente significa? Eu acho que a melhor maneira de nós respondermos a isso, e é tão sondador dos nossos corações, é o livro de Deuteronômio, capítulo 5, de 1 a 6. Depois a gente vai pular e vai ler só o último um verso, que é o 21. Então diz assim o texto de Deuteronômio, que abre para nós exatamente o que Paulo está dizendo ali, já que você vê que ele usou um dos mandamentos que é muito diferente dos outros, e ele disse então que isso reviveu o pecado e ele morreu. Diz assim: Moisés convocou todo Israel e disse: ouve, ó Israel, os decretos e as leis que hoje declarou aos teus ouvidos. Aprende-os e tenha o cuidado de segui-los. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, mas conosco, com todos nós que aqui hoje estamos vivos. O Senhor falou com vocês face a face, do meio do fogo no monte. Naquela ocasião fiquei entre o Senhor e vocês, para lhes proclamar a palavra do Senhor. Pois vocês tiveram medo do fogo e não subiram ao monte. E ele disse: eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. E quando a gente pula lá para o 21, né, diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem desejarás a casa do teu próximo, nem sua terra, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então, isso aqui é parte dos 10 mandamentos, não é? A gente pode dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, que os 10 mandamentos são o conjunto mais influente de diretrizes éticas no mundo, na história do mundo. E ao dizer isso, você percebe a importância desse texto, porque estamos exatamente ao pularmos, irmos para o 21, para o último dos 10 mandamentos, não é? Que é o não cobiçarás. E é sobre isso que Paulo está dizendo quando ele diz que então o pecado reviveu e ele morreu. E muitas pessoas ao olhar para isso viram exatamente o que estava acontecendo com Paulo, o que Moisés está dizendo. Esse mandamento é talvez a chave, de certa forma, para todos os mandamentos.
Ele é o último, mas você não tem como entender todos os outros se você não entende o último. E então isso faz dele muito, muito importante. E é isso que Paulo diz, é esse exato mandamento que diz que ele estava achando a sua vida boa, ele estava vivendo uma vida que obedecia, ele estava vivendo uma vida para Deus, mas então esse mandamento o matou, não é? E então isso torna esse mandamento muito importante, porque você não tem como entender mais quase nada sem compreender ele. Além disso, o 10º mandamento expressa um dos princípios mais importantes para acreditar e para praticar a vida cristã que nós conhecemos. E é por isso que Paulo traz exatamente esse último mandamento naquele seu argumento. Como resultado, o que a gente está prestes a dizer aqui, não é, vai ser simples e não muito detalhado, não é? Até por isso era uma resposta que eu ia dar um pouco mais à frente e eu trouxe para hoje. É quase como se para aqueles que estão familiarizados com o texto bíblico, eu fosse simplesmente mostrar uma nova maneira de como isso é maravilhoso, além da conta. E para aqueles que não estão tão familiarizados, como a pessoa que me perguntou, por exemplo, ao ouvir isso, o impulso eu queria saber mais detalhes a respeito disso. E a gente certamente vai se alegrar em outras vezes dar muitos outros detalhes, porque todo o resto está conectado a isso de uma maneira espantosa. Então, ao olharmos para esse texto, o verso 21 diz: não cobiçarás. E se nós olharmos para ele, eu só vou retirar 3 coisas para nós observarmos e entendermos completamente o que Paulo está dizendo lá em Romanos 7. Aqui vai nos mostrar o que nós precisamos desesperadamente, e por que nós precisamos disso com essa necessidade tão aguda, e como obter essa coisa que nós mais precisamos. Então vamos começar com o que nós mais precisamos, que esse texto mostra, e que Paulo viu isso, reviveu o pecado e ele morreu. Quando você olha pela primeira vez para esse mandamento, não cobiçarás, eu diria que provavelmente a primeira coisa que vem à mente não é o que Paulo viu que esse mandamento exigia de nós após um período de contemplação e meditação ali. É exatamente a coisa transformadora da maneira com que a gente vai enxergar tudo. Por isso foi tão marcante, porque em Romanos 7,14 ele nos dá uma pequena nota autobiográfica. Ele está falando dele mesmo, da sua própria experiência, sobre sua própria jornada, por assim dizer. Ele conta sobre um período da vida dele, ou a gente pode dizer, grande parte da vida dele, em que pensar nos 10 mandamentos deixava ele feliz. Ele, quando pensava nos 10 mandamentos, ele se sentia bem. A gente sabe que em Filipenses diz que, segundo a justiça que há na lei, segundo a carne, ele foi irrepreensível. E ele disse que houve um período então da sua vida em que sempre que ele pensava nos 10 mandamentos, ele se sentia vivo, ele se sentia bem, ele sentia que estava vivendo uma grande vida, não é? Porque ele achava que estava cumprindo os mandamentos de Deus, porque ele achava que realmente ele estava vivendo uma vida que Deus aceitava, não é? E como eu pensava que estava cumprindo os mandamentos, ele disse: tudo está ótimo, eu vivi, não é? Eu olhava para esses mandamentos e me sentia vivo, me sentia aceitável a Deus. Se isso fosse comparado às outras pessoas, eu vivia uma vida ainda mais digna. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: ele viveu porque quando ele olhava para os mandamentos, ele se sentia uma pessoa boa. Ele sentia que era uma pessoa digna de Deus ouvir suas orações. Ele sentia que ele era uma pessoa digna da aprovação de Deus. Então ele se sentiu o quê? Espiritualmente vivo. Ao olhar para
mandamento, os 10 mandamentos, Paulo se sentia vivo e não morto. Ele sentia que tudo estava bem. Ele nos diz nesse texto que ele começou a pensar sobre o significado do 10º mandamento. Em algum momento, Deus levou ele a começar a meditar no último mandamento dos 10 mandamentos: não cobiçarás. E ele nunca tinha pensado profundamente nesse mandamento. Por alguma razão, isso é comum a todos os homens, os olhos deles estavam meio que turvos para a compreensão desse mandamento. Mas quando o verdadeiro significado do 10º mandamento foi revelado a Paulo, ele diz em suas próprias palavras que isso o matou. Ele não estava mais vivo, não se sentia mais vivo espiritualmente. Tudo o que ele sentia de bom a respeito dos mandamentos e que sentia fazer ele se sentir vivo espiritualmente, isso, a compreensão do 10º mandamento matou ele. Ele disse: então eu morri. Ou seja, o mandamento é não cobiçarás. Ele disse que esse mandamento destruiu ele, devastou o seu homem interior e deixou ele se sentindo não mais vivo, matou ele, deixou ele se sentindo morto espiritualmente, deixou ele se sentindo exatamente o oposto do que ele se sentia quando olhava para os mandamentos. Porque ao meditar realmente pela primeira vez na vida profundamente no 10º mandamento, ele percebeu o que muitas pessoas já tinham percebido, não é? E o que todos nós já devíamos ter percebido, ou precisamos desesperadamente perceber. Esse é o único dos 10 mandamentos que entra para dentro de nós, que entra no coração. Todos os outros mandamentos estão falando de um comportamento, de como nós nos comportamos. Faça isso, faça isso, faça isso, não faça isso. Você vê, está falando sobre fazer coisas e não fazer coisas. Esse mandamento não está falando sobre comportamento, não está falando sobre o que você faz ou o que você deixa de fazer, não está dizendo faça isso e deixe de fazer aquilo. Ele está falando sobre as atrações do seu coração, está falando sobre os desejos do seu coração. Para o que o seu coração está sendo atraído? O que atrai o seu coração? O que exerce atração no seu coração? Nós vemos uma época tão estranha que mesmo no meio do mundo reformado começaram a dizer que se nós temos atrações, mas não a praticamos, não é pecado. Eu não diria que seria necessário você ter a compreensão que nós temos do Evangelho na sua clareza. Mesmo pessoas que só tivessem os 10 mandamentos jamais poderiam chegar à conclusão de que atrações não são pecado até que eu as cometa, até que eu faça elas se transformarem no ato. É exatamente o que Romanos 7 está dizendo que não é. As pessoas dizem: olha, se você sente atração por algo que é pecado, e até por algo que não é pecado, mas que ela exerça determinada coisa em você, contanto que você não faça, não é pecado. E para ficar mais em dia com a cultura nossa, começaram a dizer que se a tua vida é caracterizada, por exemplo, por atração por alguém do mesmo sexo, não é pecado, contanto que você não concretize aquilo num ato. E aquilo pode até determinar a tua identidade, mas contanto que você não faça isso. Se as pessoas não tivessem o Evangelho, se elas não tivessem a revelação plena do Evangelho, tão sondadora, ainda assim é indesculpável. Você tem que mergulhar numa cegueira muito grande para querer se conectar com a cultura de alguma forma, para chegar a falar isso. Então ele está falando sobre as atrações do coração. Pelo que meu coração é atraído, no que o coração está mais fixado. Paulo está falando dos motivos, porque esse mandamento, diferente de todos os outros 9 que veio antes dele, está falando dos motivos, dos desejos, das paixões do coração, das atrações do coração.
dos anseios do coração. Quando Paulo percebeu que os 10 mandamentos não estavam apenas falando sobre o que ele fazia, porque ele era irrepreensível, ele disse: olhando para o que eu fazia e o que eu não fazia, eu fui irrepreensível. Segundo a lei, eu fui fariseu, e entre os fariseus, eu era o fariseu dos fariseus. Ninguém me via fazendo coisas que estavam em desacordo com aquilo que é externo no mandamento. Mas aqui, Paulo pela primeira vez percebeu que o 10º mandamento não está falando sobre comportamento, mas os verdadeiros motivos do coração. Até motivos para coisas que aparentemente ele achava boa, como por exemplo, obedecer aqueles mandamentos externos. Então Paulo diz que quando viu as implicações do 10º mandamento, ele morreu. Ele não se sentia mais vivo, não se sentia mais vivo espiritualmente. Ele foi da luz para a escuridão. Isso significa que ele sabia que não poderia se salvar pelo seu esforço. Tudo que ele fazia era questão de comportamento, mas ele não tinha como ele mesmo moldar as paixões, os desejos, as atrações do coração. Só que isso era quebrar o mandamento de Deus. E é uma coisa, eu diria, mudar seu comportamento, ainda mais quando você tem hábitos ruins, profundamente enraizados em você. Eles são muito difíceis de serem quebrados ou de serem mudados, mas se você reunir força de vontade suficiente, você pode mudar seus hábitos. É por isso que Paulo estava dizendo que, segundo a lei, antes dele entender isso, ele era irrepreensível. No entanto, você não pode reunir força suficiente de vontade para mudar o fluxo do seu coração. Você não pode nem reunir força para isso na verdade, já que o coração está controlando todas essas coisas. O coração do homem flui para certas coisas, ele é atraído por certas coisas, ele anseia por certas coisas, ele sonha com certas coisas, ele tem viagens imaginárias com certas coisas, ele sente atração. Você não pode mudar sentimentos assim apenas dizendo pare. Você pode guardar com muito esforço hábitos, faça, não faça, e dizer para você pare, não faça mais isso, mas você não pode comandar o seu coração dessa forma. Mas ainda assim isso é pecado, não é? Desejar algo mais do que Deus, ainda que seja lícito o que você deseja, é pecado. Desejar algo que não pode ser concretizado para a glória de Deus, já que a própria coisa é pecado, é pecado. Sentir atração por qualquer coisa que não pode ser consumado para a glória de Deus é pecado. Ou seja, qualquer coisa há coisas que desejar aquilo mais do que Deus é pecado, mas aquilo pode ser consumado para a glória de Deus, contanto que esteja na ordem certa. Mas há coisas que são pecado em si mesmo, portanto um pecado nunca pode ser para a glória de Deus. Quando o coração deseja algo que é pecaminoso, isso já é pecado. E o fato, você pode dizer, mas se isso está fora do alcance do homem, então como é que ele pode ser? Porque também inventaram de que se existe a lei, é porque você pode cumpri-la, senão não existia a lei. Mas a lei não veio para isso, a lei veio para o homem chegar onde Paulo chegou. Então quando eu vi esse 10º mandamento, eu morri, eu vi que espiritualmente eu estou morto. Ela não veio para mostrar as capacidades do homem se ele quiser, ela veio para mostrar exatamente a sua total incapacidade diante daquilo que é o pecado. Então quando Paulo percebeu o que o 10º mandamento mandava, o que o 10º mandamento estava ordenando, ele percebeu que estava dizendo que nós precisávamos de um coração novo. Ele diz: o coração que eu tenho, o homem interior que eu tenho, não pode obedecer esse mandamento de não desejar, de não cobiçar, de não se sentir atraído
assim. Então, todos os seres humanos precisam de um novo coração. Quando ele percebeu que precisava de um novo coração, ele soube que isso era algo que ou Deus dava ou você nunca vai ter. Você não pode ter um novo coração porque você quer ter um novo coração. Novos desejos, novos amores, novos ódios, novas atrações. Então ele disse, quando esse mandamento chegou na sua clareza a mim, então eu morri. Você vê, ele está dizendo isso metaforicamente, na verdade ele já estava, mas ele não percebia. E a menos que Deus realmente viesse, ele está dizendo, a sua vida e mudasse o fluxo do seu coração, o fluxo dos seus desejos, já o coração domina e controla todas essas coisas. Então ele estava morto. Esse grande fariseu, esse homem que acreditava que podia obedecer a Deus e honrar a Deus. Em outras palavras, o 10º mandamento, na verdade, diz: você precisa de um novo coração. Quando o 10º mandamento diz não cobiçarás, ele está dizendo para você de verdade: você precisa de um novo coração, ou você está irremediavelmente perdido. Ou seja, o mal, a dívida, aquilo que o pecado causou em mim é uma dívida realmente impagável. E algumas pessoas também costumam dizer que se eu não posso obedecer, então eu também não posso ser responsabilizado. É óbvio que não. Esse sempre é um argumento fútil que as pessoas continuam fazendo na igreja. O fato de eu dever muito não perdoa minha dívida. O fato de eu estar com uma dívida tão alta, que eu já não tenho recursos para pagar, não acaba com a dívida. Senão era sempre melhor você, em vez de dever pouco, dever muito. O fato de o homem não poder pagar a dívida dos seus pecados não isenta ele da responsabilidade deles. O fato de eu ter na praça contraído uma dívida de milhões, que agora é totalmente impossível pagar, não faz eu livre da dívida. Pelo contrário, mostra como minha dívida é final e irreparável. A ideia de que porque eu não posso pagar, então eu não posso ser responsabilizado por algo, é totalmente sem sentido eu dizer que eu não tenho mais, então não posso ser responsabilizado porque eu não posso pagar. Você vê que há pessoas que são condenadas a 300 anos de cadeia, 400 anos de cadeia. A pessoa precisa usar esse argumento: eu não vou viver 400 anos, então essa dívida é impagável, então você tem que me soltar, então eu não sou responsável, porque eu não posso pagar a dívida. Então, mas você ainda é responsável. Você que só vive 70 anos cometeu crime suficiente para juntar 350 anos. Então, num lugar onde leis são sérias e aplicadas seriamente, essa pessoa vai ficar na cadeia até morrer. E é óbvio que ela não pode pagar, porque ela não pode viver aquilo tudo. Mas o fato dela não poder pagar não tira dela. A sua incapacidade está dentro do seu crime. Então, se o pecado me incapacita de pagar a dívida a Deus, isso não diz que eu não sou responsável pelo pecado. Só diz que eu cometi um crime tão grande que eu não posso pagá-lo, mas vou ser responsabilizado por ele, é lógico. Então é por isso que Lutero disse: o meu nome é pecado e o meu sobrenome é pecado. Foi a isso que Paulo chegou e disse: então isso reviveu o pecado em mim e eu morri. Ou seja, eu percebi: eu estou morto, não estou vivo. Então o 10º mandamento diz ainda mais: você precisa de um coração cujos amores sejam reordenados. O pecado desorganizou os seus amores, e essa é a sua incapacidade. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo, mas o homem amou as trevas. Não é que o homem queria muito ficar com Jesus, mas ele não conseguia. Nenhum homem quer Deus por Deus. Não tem essa coisa de o cara não é eleito, quer dizer que ele quer Jesus, mas ele não pode porque o nome dele não está no lugar. Não, nenhum homem quer. O homem amou as trevas. Ele tem um caso de amor com o pecado. E
Quando a gente diz que você tem e precisa de um coração cujos amores sejam ordenados ou reordenados, eu diria que essa é uma linguagem agostiniana, não é? Já que você vai ver isso se desenvolvido de uma maneira mais precisa, primeiro, por Agostinho. E por isso que Agostinho é a pessoa mais citada por Calvino e por Lutero, não é? Então o 10º mandamento diz que você precisa de um coração cujos amores sejam reordenados. Então por que ele usa a palavra cobiça? Ele usa a palavra cobiçar, não cobiçarás. Paulo diz: quando eu entendi esse mandamento, o pecado reviveu e me matou. Bem, ela é uma palavra um tanto antiga, um tanto arcaica, né? Que não usamos mais. Você vê que ela não é uma palavra, mesmo a tradução dela que tenta não ser tão arcaica, não é muito usada em nossos dias, pela nossa cultura. Mas o fato é que no Antigo Testamento, no Novo Testamento, há uma palavra em hebraico, uma palavra no grego, que são as mesmas, não é? Elas geralmente são traduzidas para o português por cobiçar, por desejar. E Deus está dizendo: não deseje, não desejarás, não se sinta atraído. Como eu disse hoje, estranhamente, e nem só de maneira geral, mas mesmo no mundo reformado, as pessoas começam a dizer que se sentir atraído, desejar e sentir atração não é pecado. Mas isso é exatamente o que Paulo entendeu e disse então que ele morreu. São palavras muito importantes. A palavra cobiçar significa um desejo ou um anseio dominante por algo. De tal maneira que você vê, quando a gente está falando sobre sexualidade, as pessoas começam a dizer que ele é aquilo, mesmo que ele nunca pratique. Você vê, é um desejo intenso, dominante. Significa, na verdade, ela abrange tudo, como Paulo está dizendo, porque significa você apostar a sua vida em alguma coisa. Não significa apenas querer algo, mas querer algo de maneira central. Eu preciso disso. Sem isso eu não vou ser o que eu tenho que ser. E se para ter isso Deus não vai ser honrado, eu vou ter a si mesmo. Ou então não vou ter, mas então eu vou ser infeliz. Ou então não vou ter paz. Ou então vou viver deprimido. Eu tenho que ter isso. Significa investir a maior parte das suas esperanças e investir a sua felicidade naquilo, de tal maneira que você diz: como é que eu vou ser feliz sem isso? Colocar sua felicidade, esperança em algo, é isso que é cobiçar. Então você vê que quando eu desejo algo que em si mesmo é pecado, isso já é cobiça. Quando eu desejo algo que não é pecado, mas apesar disso eu sinto que não posso ser feliz sem aquilo, ou se eu ficar sem aquilo eu vou ser infeliz, ou eu vou atrás daquilo para tentar a felicidade, eu vou apostar a minha vida, então isso é cobiça. Isso é o que significa cobiçar. Não é apenas querer coisas que eu posso ter ou não ter, que são boas, mas que não vão determinar nem se eu sou feliz, nem se eu não sou feliz, nem se minha vida é miserável ou não, nem se eu vou ficar bem ou deprimido. Então, significa investir a maior parte da sua esperança e felicidade em algo. É por isso que Tiago diz: cobiçais e nada tendes. Jesus nunca cobiçou. Você vê que todas as tentações de Jesus são vindas do mundo ou do diabo. São cobiças do ponto de vista da intenção de quem coloca algo diante dele, mas ele nunca cobiçou, ou seja, ele nunca foi tentado pela sua própria natureza ou pela sua própria concupiscência. A gente já disse isso aqui, porque ele não tinha concupiscência nenhuma, ou seja, Jesus nunca achava que alguma coisa era a sua alegria e felicidade, ou que alguma coisa valia qualquer desobediência ao Pai, mesmo se livrar, por exemplo, da cruz, ou seja, a dor, o medo ou o inferno que ele ia experimentar. Nada era maior ou grande o suficiente para ele achar que abraçar aquilo seria melhor do que ter a face do Pai.
Então, há o tipo de cobiça característica de tentação eu preguei outro dia a respeito disso, né? Do homem, como Tiago diz, que você é tentado pela sua própria concupiscência, pelos fortes desejos, que já é pecado, e Jesus nunca foi tentado assim, pela sua própria concupiscência. E mesmo quando diz, então você vê, muitas pessoas justificam esses desejos, essas atrações, esses desejos controladores, dizendo, Jesus também em tudo foi tentado. Ele nunca foi tentado assim, porque isso era dizer que Jesus é um homem caído. Se ele era um homem caído, você ainda está perdido, porque ele não poderia morrer por você, nem por ninguém, já que ele também não seria um cordeiro imaculado, puro. Então ele é 100% Deus e 100% homem, não é? Então, mesmo quando a linguagem é vindo de fora, ou seja, quando uma pessoa faz algo para me tentar, eu posso dizer que eu estou sendo tentado por aquela pessoa, mas essa é a intenção dela. Aquilo nunca é uma tentação dentro de mim, se não houver algo dentro de mim que se conecte com aquilo. Jesus era tentado só nesse sentido, de que o diabo tinha uma intenção má. O mundo tinha uma intenção má quando cuspia na face dele, mas ele nunca tinha nada dentro dele que correspondia àquilo. Ele nunca lutava contra concupiscências internas quando o mundo ou Satanás fazia isso. Então ele só é tentado nesse aspecto. Ainda nesse aspecto, é óbvio que às vezes as pessoas também usam um trecho de Hebreus que diz, em tudo foi tentado, para dizer que Jesus foi tentado em todas as coisas. Não, ele em tudo foi tentado como um homem em que a dor te tenta a não confiar em Deus, a querer se livrar da dor às vezes por maneiras que Deus não é honrado, a morte, o desprezo, ou seja, o que outras pessoas fazem. Ou seja, ele teve todo tipo de pecado que o mundo e Satanás pode colocar nessas coisas comuns. Mas algumas pessoas falam disso como se ele tivesse sido tentado externamente, né? Não internamente, porque ele nunca foi, porque essa tentação interna já é pecado, é cobiça. Em tudo foi tentado, as pessoas querem dizer que ele foi tentado em todas as coisas nessa tentação externa. Isso é ridículo, né? Porque, na verdade, nem eu fui tentado em todas as coisas, nem seres caídos como nós. Nunca fui tentado a cheirar cocaína, a fazer isso, fazer aquilo. Nunca fui tentado. Nem eu fui tentado a todas as coisas nesse sentido. Porque os seres humanos têm campos de tentação que são completamente diversos. Que nunca fui tentado a assassinar alguém, né? Nunca fui tentado a perversões sexuais. Então, nem homens pecadores foram tentados a tudo. Nunca fui tentado a assaltar um banco. Então, que dirá quando a gente sai disso? Então, agora, Paulo, tanto em Colossenses 3 quanto em Efésios 5, chama a cobiça de idolatria. E o motivo pelo qual ele chama isso de idolatria é porque a cobiça não está apenas falando sobre desejo, mas sobre um desejo desordenado. É isso que Agostinho melhor e primeiro expandiu. É um desejo fora de ordem, é desejos desordenados. Isso é que é cobiça. E o que a gente quer dizer com desejos desordenados? O que Paulo percebeu nele que disse, então, isso reviveu o pecado e eu morri? Bem, eu, por exemplo, posso dizer assim, eu amo café, amo chocolate, eu amo minha esposa e eu amo Deus. Todas essas coisas merecem ser amadas, porque são amáveis. São coisas amáveis, são coisas adoráveis, são coisas boas. Há muitas outras coisas que a gente podia dizer que são assim, que devem ser amadas, que deveriam de alguma maneira ser objeto da minha atração, atrair meu coração, mas elas não são igualmente importantes. Há uma ordem de importância nas coisas que são amáveis. Seu coração, de certo modo, é como um portfólio de investimento. Ele precisa investir, e ele investe
Essas coisas, como eu estava dizendo, café, chocolate, Cláudia e Deus, vale a pena investir. Você deve amar, e você pode, essas coisas, porque, como eu disse, elas são amáveis. Há muitas coisas que merecem ser amadas. O que é crucial é que, se o seu coração está em sintonia com a realidade, não desconectado da realidade, que é o que o pecado faz, o teu coração vai investir a maior parte do teu portfólio naquilo que é mais importante. Ele nunca vai confundir o que é a importância dessas coisas, a ordem do que é valioso, o quanto é valioso. Ou seja, Deus deve ser um investimento fundamental do seu coração, porque quando você está em conexão com a realidade, Ele é a coisa mais valiosa que existe nesse portfólio. O seu coração deve amar a Deus mais do que qualquer outra coisa, porque Ele é a coisa mais amável e mais digna, e isso está em contato com a realidade. Seu coração deve basear sua esperança em Deus. É óbvio, seria ridículo eu fazer isso, basear, apesar de ser algo amável, no café ou no chocolate, ou mesmo subindo a escala na minha esposa. Então, se o seu coração deve amar a Deus mais do que qualquer outra coisa, o seu coração deve basear sua esperança, a esperança sustentadora da vida, em Deus. Por isso que não existe um cristão sem esperança. Agora existe, né? As pessoas agora, eles protegem tanto a alma frágil do homem, que eles dizem que você pode ser um cristão que não tem esperança, a ponto de não ter esperança nenhuma e chegar ao desespero final. Seu coração deve basear sua esperança e felicidade em Deus, porque Ele é a coisa mais valiosa que existe, do que em qualquer outra coisa. Você deve basear a sua autoimagem, sua identidade, seu significado, sua segurança, sua paz, sua alegria em Deus, do que qualquer outra coisa. Se a tua alegria depende de alguma coisa que não é Deus, finalmente, é o que Agostinho está chamando de desejos desordenados, algo de infinita menos, uma importância infinita menor, está determinando a sua paz ou a sua falta de paz, a sua esperança ou a sua desesperança. É óbvio que você está cobiçando essa coisa. Se você ama coisas menos importantes mais do que coisas mais importantes, ou seja, se você ama coisas boas, mas você foi além e transformou essas coisas boas em coisas supremas, eu tenho que ter isso para ser feliz, eu tenho que ter isso para não viver ansioso, eu tenho que ter isso para ter paz. Você transformou coisas boas em coisas supremas. Você vê, não estamos nem mais falando de desejar coisas que não são boas, já que elas não podem ser concretizadas. Você não pode fazer ou não pode concretizar aquele ato ou aquele desejo para a glória de Deus. Estamos falando sobre coisas que você pode, elas são amáveis, ou seja, você pode concretizá-las para a glória de Deus, mas agora não, porque você transformou coisas comuns e boas em coisas supremas, e você ama elas de uma maneira que você apenas devia amar Deus, ou seja, como fonte de alegria, de esperança, de felicidade, de identidade, de autoimagem. Isso quer dizer que o seu amor está desordenado, Agostinho diria. Seu coração está desordenado. Esse mandamento está dizendo que o que você mais precisa é um novo coração, porque você precisa de amores ordenados, em sintonia, esses amores com a realidade, o que é mais valioso. Então deve receber o meu amor, o amor fundamental da minha vida, e
nessa coisa mais valiosa está pendurada a minha paz, minha esperança, minha alegria, minha autoimagem. Quando isso não acontece, eu estou cobiçando. Você vê que a cobiça é pecado quando você deseja qualquer coisa que não pode ser concretizada pela glória de Deus, mas é pecado quando você faz coisas menos importantes, mais importantes, coisas determinantes. Essa é a primeira coisa. Então, só um novo coração. Isso que Paulo disse, o coração faz isso o tempo todo, coloca coisas menos importantes no lugar mais alto do que coisas mais importantes, se você está em conexão com a verdadeira realidade de como as coisas realmente são. Então, por que nós precisamos disso, de um novo coração? Aqui a gente pode voltar a Agostinho. Agostinho percebeu algo. Observe a forma desse texto: não cobiçarás. Esse é o 10º mandamento. Esse é o último, não é, do conjunto. Mas depois do não cobiçarás, ele continua falando assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem cobiçarás ou desejarás a casa do teu próximo. Aquela casa legal, né? Nem os seus empregados, nem as suas empregadas, ou seja, sua empresa, suas coisas, mas também nem o seu boi, nem o seu jumento. Na verdade, ele acaba dizendo: não cobiça nada. O que está acontecendo? O 10º mandamento está refazendo os outros mandamentos. Ele está trazendo de volta os outros, porque há um mandamento que é: não adulterarás. Agora, se você não cobiçasse a mulher do próximo, o adultério não existia, nem na sua mente, nem na realidade. Na verdade, você vê que o 10º mandamento, apesar de ele ser o último, ele começa a dizer os motivos porque aqueles outros são quebrados. Um motivo mais profundo do que os atos, não é? O 10º mandamento está voltando aos outros mandamentos. Aqui está o que ele está dizendo: você não quebraria o 7º mandamento cometendo adultério, a menos que você tivesse um desejo desordenado por sexo, ou um desejo desordenado que devia estar centrado apenas no seu cônjuge. Portanto, você não poderia quebrar o 7º mandamento sem antes quebrar o 10º. Cada mandamento que você quebra, você quebrou o 10º mandamento. Só depois você quebra o mandamento, os outros. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses. E por que você, entre Deus e fazer algo, você faz algo? Porque você cobiçou aquilo. O seu amor, que devia estar, se tivesse em contato com a realidade, esperando tudo de Deus, de repente começou a esperar em algo que não é Deus, de tal maneira que você fez daquilo a fonte da sua esperança, da sua alegria, da sua paz, da sua não ansiedade. Certamente quando você não tiver aquilo, então você vai sentir-se dessa forma, porque você vê, o 10º mandamento, o seu amor desordenado é que fez você quebrar o primeiro, e assim todos os mandamentos. É claro, por que você mentiria? Por que você roubaria? Por que não matarás? Por que você faria qualquer coisa errada se seus amores estivessem ordenados? Agostinho foi muito sábio ao definir o pecado. O que você e eu pensamos como pecado são os mandamentos de 1 a 9. É fazer ou não fazer alguma coisa. Quando você e eu pensamos em pecado, pensamos em quebrar regras. Deus tem regras. Isso é pecado. É por isso que, como eu disse, há pessoas hoje que dizem que você pode ter uma atração que não pode ser concretizada para a glória de Deus, e aquilo não ser pecado só porque você não praticou. É exatamente o erro de não perceber a definição do pecado na Bíblia, que quando Paulo percebeu, ele mesmo sendo um fariseu irrepreensivo no fazer e no não fazer, pensou: esse pecado me matou, estou morto espiritualmente. Claro, quebrar regras é pecado, mas Agostinho disse: uma definição verdadeira de pecado, muito superior a quebrar regras, são amores desordenados.
São os amores desordenados que faz o homem quebrar regras, como não ter outro Deus diante de ti. O que faz um homem achar que ele precisa de ter algo que não é Deus para ser feliz, porque o amor dele está desordenado. Ele colocou naquela coisa um amor maior do que o que ele devia ter por Deus, de tal maneira que ele acha que aquilo ali é determinante para a sua felicidade, para a sua paz, e sem aquilo ele pode até dizer: não, eu continuo servindo a Deus, mas sou infeliz, mas não tenho paz, mas não tenho alegria, não tenho esperança. Provavelmente vou, se continuar nessa progressão, vou dar um tiro na cabeça. Mas antes disso, a cobiça está reinando, quer eu chegue lá ou não. O que realmente está errado conosco não é tanto o que a gente faz, ou que a gente faz coisas ruins, Agostinho está dizendo, mas o que fazemos de coisas boas também. De tal maneira que quando Paulo diz que tudo que não vem pela fé é pecado, tudo que não vem pela revelação, que mostra a Deus como essa coisa mais valiosa é pecado, porque você vê que quando o pecado são amores desordenados, todas as coisas que são boas viram pecado. O desejo de Paulo de ter um nome, de ser respeitado, de ser visto como o maior dos fariseus, fazia ele ter uma vida, no fazer e no não fazer, irrepreensível, mas aquilo era o pecado que estava impulsionando ele. É isso que ele percebeu ao olhar para esse mandamento que matou ele. Nós nunca faríamos coisas ruins se não fizéssemos de coisas boas coisas supremas. Você, por exemplo, às vezes quer um tipo de respeitabilidade, o que não é errado se você realmente tiver respeitabilidade, mas então, como você sente que não vai ter, você mente, você finge. Você tem um desejo, muitas pessoas dizem: eu tenho um desejo, eu sinto que Deus me chamou para fazer algo no ministério. Aí ele faz uma coisa na igreja. Se ele não for, ele sente que Deus chamou ele para ser pastor. Se a igreja não botar ele como pastor, Deus me chamou para ser pregador. Se a igreja não vê nele a pessoa para ocupar isso, então ele fica com raiva, então ele começa a fazer fofoca. Você vê? É óbvio que desejar ser pregador é pecaminoso, porque é óbvio que ele fez de pregar aquilo que ia fazer ele se sentir realizado e feliz, de tal maneira que ele está pronto a desonrar a Deus, porque ele precisa ter aquilo. Deus não é o que faz ele satisfeito, é o que ele vai fazer, não importa o quão boa pareça ser a coisa que você quer, como Paulo, por exemplo. Você nunca quebraria nenhum mandamento, a menos que primeiro desejasse algo de uma forma desordenada. É isso que Agostinho está dizendo. Colocasse seu coração em algum poder, colocasse seu coração em alguma aprovação das pessoas, colocasse seu coração em algum conforto, que pode ser bom em si mesmo aquele conforto, mas só que agora você tem que ter aquele conforto. E para ter aquele conforto você precisa galgar algum lugar na empresa, algum lugar na igreja, algum lugar, em qualquer lugar que você esteja. Então você está disposto a começar a fazer coisas para conseguir aquilo. Ou você precisa de algum controle. Como é que você vai controlar? Você sente que se fizer todas as coisas corretas, você não vai ter o controle. Então você precisa fazer algumas coisas. Às vezes vai precisar, para ter um certo controle, fazer algumas intrigas. Ou usar de hipocrisia, de fingimento. Eu preciso disso. Isso vai dar significado à minha vida. Quando o seu amor está desordenado assim, Agostinho diz, não importa o que você está desejando, então, é pecado. Só de você precisar daquilo, a ponto da sua identidade, da sua autoimagem, da sua esperança, da sua alegria, ou você tem aquilo, você fica deprimido. Quando você coloca seu coração em algo finito, de maneira que deveria colocar apenas em algo infinito, quando você faz isso, quando coloca o coração assim, quando você tem que ter uma coisa, custe o que custar, você tem que ter aquele salário, se isso vai fazer a sua vida espiritual ser negligenciada, mas você vai negligenciar, porque você tem que ter aquilo, então, isso é pecado, isso é cobiça, é um amor desordenado. Você nunca devia pensar que a dedicação a algo que você quer muito, devia custar qualquer coisa da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus. Quando algo
ameaça algo que você tem, ou que você quer, ou que você já tenha, mas quer proteger, e você está pronto a pecar para proteger aquilo, é óbvio que é um amor desordenado. E é por isso que regras são quebradas. É porque eu sinto que alguma coisa vai me dar mais felicidade do que Deus, é que eu tenho outros deuses diante de mim. É por isso que Paulo chama cobiça de idolatria. Você ficará, às vezes, na vida, chocado consigo mesmo, e Paulo parece bastante assim, quando ele está escrevendo sobre a sua experiência passada, ali em Romanos 7, você diz assim: eu não tinha ideia de que eu poderia fazer esse tipo de coisa. Eu me via como uma pessoa honesta. Jamais me pensei que eu poderia me envolver com uma outra pessoa que não fosse o meu cônjuge. Eu jamais pensei que ia fazer uma intriga sobre outra pessoa. Eu pensei que era uma pessoa melhor. Eu não achava que eu era capaz de cometer isso ou aquilo. Eu não achava que poderia fazer esse tipo de coisa. Talvez Paulo, quando começou a querer ser muito obediente, por razões que eram um amor desordenado, nunca pensou que chegaria ao ponto de matar pessoas, de entregar pessoas à morte. E de quando fizesse isso, achar que estava fazendo um favor a Deus. Talvez ele, quando começou aquela coisa de querer se destacar espiritualmente no meio de Israel, nunca pensou que isso levaria ele a segurar a capa de homens que estariam sendo apedrejados. Nunca pensou que iria tão longe. Talvez lá no início você dissesse: olha, esse teu desejo de ser mais santo vai fazer você matar pessoas. Ele dizia: que isso é absurdo, nunca me levará a isso, tipo de coisa. Mas levou. Agostinho diz: amores desordenados. Amor ou qualquer atração por algo que não pode ser completado para a glória de Deus é cobiça, e qualquer coisa boa, mas que ficou desordenado em relação àquilo que, se você está em contato com a realidade, é a coisa mais valiosa, portanto deve ser a fonte das suas esperanças, da sua autoimagem, da sua paz, da sua vitória sobre a ansiedade, é a cobiça também. Então Agostinho disse que o coração do pecado não é fazer coisas ruins. O coração do pecado não é faça, não faça. Então o coração do pecado não é os mandamentos de 1 a 9. Não terás outros deuses, não farás imagem, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, ou seja, nunca minta sobre ninguém, ou nunca conte algo que dê ideia errada sobre outra pessoa. Ou seja, se você transforma coisas boas em coisas finais, coisas boas que Deus dá a nós, mas coisas supremas que vão definir sua paz, sua alegria, sua esperança, então você já cobiçou. Isso é a cobiça. Então deixa eu dar alguns exemplos. Eu poderia dar infinitos exemplos, e eu espero que cada um pense nesses infinitos exemplos. E se você, quem está aqui sempre, né? Mas se alguém está visitando ou está ouvindo pela internet uma vez, mas se ouvir outras vezes, verá muitos outros exemplos assim. Mas apenas dois, exemplos simples. Se você vir uma cidade como Rio de Janeiro, as grandes cidades do Ocidente, tudo nessas cidades, tudo no Rio de Janeiro, a pressão dos colegas, a publicidade, a maneira como tudo é estruturado, dirá para você assim: coloque o seu trabalho em primeiro lugar, coloque a sua formação para o trabalho em primeiro lugar. Seu trabalho, sua carreira, seu emprego, seja o que for, sua empresa, ou se você não trabalha, sua música, sua arte, seu ministério, ou seu desejo de um ministério, o que for, você deve colocar isso em primeiro lugar. Essa é a pressão da nossa cultura. O quê? Você vai deixar dessa coisa importante que é a sua carreira, você não vai abraçar isso por causa da sua família, da família, dos filhos,
do casamento, não. O Rio de Janeiro diz: isso basicamente tem que ser a principal coisa em que você coloca a sua vida. Tem que ter a maior parte do seu tempo, tem que vir primeiro antes de qualquer outra coisa. Tem que ser o seu compromisso supremo. Onde está o seu compromisso supremo? Deve ser isso, porque é isso que vai te fazer feliz, ter uma carreira que gere recursos, e que aí você possa ter aquelas coisas. Pense, até quando o conselho é como o de Jesus para Pedro. Quando Jesus disse que tinha que ir para Jerusalém morrer, Pedro disse assim: pense em si mesmo. Isso é um conselho que as pessoas dão o tempo todo achando que é um bom conselho, não é? Porque Jesus disse para Pedro: pense em si mesmo. Pedro disse para Jesus: pense em si mesmo. Que isso? Você não quer morrer, ninguém quer morrer, ninguém quer ir para Jerusalém morrer. Não vá, pense em si mesmo, tenha pena de si mesmo, ame mais a si mesmo, não vá. Mas nós sabemos que Jesus respondeu: para trás de mim, Satanás. Há um conselho que você acha que parece ser muito bom: pense em si mesmo, se coloque em primeiro lugar naquilo que você vai fazer. Então nós colocamos isso antes dos relacionamentos. Se você é casado e a tentação é trabalhar e colocar a tua carreira, o teu trabalho antes do seu casamento e filhos, se você não é casado, colocar o trabalho antes da sua família e da igreja e do reino de Deus, ou você finge que você vai dizer que o reino de Deus você pode viver em qualquer lugar, mas na verdade é que você gasta todo o seu tempo focado nisso. Isso vem em primeiro lugar. Agora, se você coloca o trabalho antes das pessoas, ou antes da sua família, ou antes da sua relação com Deus, ou antes da igreja, há compensações. É óbvio que há. E elas podem ser doces, mas não a longo prazo. Talvez aquela pessoa que não tem tempo nenhum para seus filhos, para sua família, ou para a igreja, talvez ele ganhe mais dinheiro a curto prazo. Mas como a vida dele é dirigida pela cobiça, é óbvio que a longo prazo é uma tragédia, de todas as formas. Alguém disse recentemente, ninguém em seu leito de morte diz: eu gostaria de ter passado mais tempo no escritório, gostaria de ter passado mais tempo no trabalho, me esforçando mais. Ninguém diz isso, mas é um pouco tarde demais. Essa coisa, sabe, daquela música Epitáfio: eu queria ter feito mais, ficado mais, visto o sol nascer. Então, isso é melancólico. Isso é melancólico. Isso é desesperador, né? O cara dizer lá na hora de morrer: eu gostaria de ter ficado. Ninguém diz: eu gostaria de ter trabalhado mais, estudado mais, tirado umas 3 diplomas, ter me dedicado mais a ganhar. Mas ninguém diz isso quando está morrendo. Mas é um pouco tarde demais para ver o que é mais importante e o que é menos importante. O pecado prega essas peças, não é? O pecado mesmo, o mesmo pecado que incitou você dedicar a sua vida ao que era menos importante, no final diz: você dedicou a vida ao que era menos importante. Você jogou sua vida no lixo. E eu estive ao lado de algumas pessoas em seus leitos de morte, não é? E o que elas dizem? Não é? Elas dizem: se ao menos eu tivesse dedicado mais tempo às pessoas que eu amo, se eu tivesse dedicado mais tempo a Cristo, ao Evangelho. Agora, o que cria uma vida que termina com essa amargura, que termina com essas coisas: eu devia ter dedicado mais minha vida a isso e aquilo. O que cria uma vida que termina com tanta amargura e vazio, não é amar o trabalho. É bom amar o trabalho. Pelo contrário, é ruim quem não ama o trabalho. Há muitas coisas para amar e o trabalho é uma delas. O problema é o amor desordenado pelo trabalho, fora de ordem, que colocou ele numa ordem de importância errada. Então meu trabalho a vida inteira foi uma cobiça na minha vida.
foi fruto desse amor desordenado. E isso é que Agostinho está dizendo. É por isso que ele diz: o pecado do desejo desordenado é transformar coisas boas em coisas supremas, é investir a maior parte da sua esperança, da sua felicidade e da sua autoimagem em algo que não é Deus, e realmente acreditar que isso te faria mais feliz, ia fazer você mais realizado, que ia te dar paz. E é o pecado por trás de todos os pecados. Por isso que o 10º pecado, ele revive os outros, porque o pecado anterior a todos os pecados é a cobiça, é o amor desordenado, não é? É o problema por trás de todos os seus problemas. Por isso que a Bíblia não diz para alguém: você tem que mesmo que você tenha amores desordenados, você não pode praticar, porque a cobiça já é pecado. Não praticar parece não pecar, apesar de eu ter sentido o controle da atração. Mas o que Paulo diz que é exatamente esse o problema dele. Ele, quando viu no que ele fazia e não fazia, ele se sentia justo. Mas quando esse pecado, esse 10º pecado, viveu diante dele, então matou ele. Porque ele diz: até o meu fazer, o que eu obedecia fazendo e o que eu obedecia não fazendo, ainda era pecado. Então, a questão, por exemplo, duas pessoas, A e B, ambos têm ótimos empregos, empregos bem remunerados, empregos que dá até um certo status para eles. Uma delas, digamos que é a pessoa A, ela se torna cristã, ela desenvolve um relacionamento vibrante com Deus, vibrante com a palavra de Deus. Realmente o Espírito Santo abriu ela para ver as maravilhas do Evangelho e a glória de Deus na face de Cristo. Com isso, eu quero dizer que rotineira e regularmente ela tem um senso do amor de Deus no seu coração. Isso dá a ela paz, é isso que dá a ela esperança, é isso que dá a ela identidade. Continuamente ela cresce nessa compreensão do que a Bíblia diz que nós temos em Jesus. Continuamente ela está crescendo naquilo que Paulo disse, compreender o amor de Cristo que excede todo entendimento. Ela está crescendo nessa compreensão, os benefícios da glória, a maneira como Deus o vê em Cristo. Essas coisas estão crescendo nele, e essa pessoa está ficando cada vez mais entusiasmada e certa sobre o futuro, não só o futuro no tempo que ela tem nesse mundo, mas o futuro para sempre, e tudo garantido apenas em Cristo, como nós lemos no início, esses morreram na fé, não é? Então, essa pessoa A está crescendo e crescendo em entusiasmo, alegria e um senso do amor de Deus em Cristo e esperança do futuro e uma alegria indizível. Mas para a pessoa B, que tem o mesmo emprego que é de certa forma um ápice, dá prestígio, etc., a principal maneira dela se sentir bem, ou uma pessoa que importa, ter um senso de que a vida vale a pena e lidar com frustração e dar esperança e dar ela uma boa imagem, é o trabalho mesmo. E o que o trabalho dá, aquele prestígio e aquele salário. A principal forma dessa pessoa B se sentir seguro e não ficar ansioso é em relação ao seu trabalho e ao dinheiro que ela guarda, ou o dinheiro que ela tem, que vem do seu trabalho. Isso é tudo para ela. Agora, de repente, acontece um problema, e essa pessoa A e essa pessoa B descobrem que elas vão perder os seus empregos. Eles estão prestes a serem demitidos. Vamos dizer que por causa da idade deles, eles sabem que nunca mais vão atingir o mesmo nível de remuneração e prestígio, começando de novo num outro trabalho.
Eles nunca vão alcançar aquele patamar que eles atingiram e que agora está sendo perdido. Como eles vão reagir? A pessoa A, aquela pessoa que foi crescendo cada vez mais na compreensão do que Deus é em Cristo, está crescendo na compreensão do amor de Cristo, que excede todo entendimento, ela vai ficar triste e vai sentir um pouco de desânimo, mas ela supera. Ela supera. Para B, como ela não tem aquilo que a outra tem, será a morte do seu Deus, será a morte daquilo que dá a ela esperança, será a morte daquilo com o qual ela lidava com ansiedade, será a morte da fonte da sua maior alegria, do seu senso de identidade. Ou seja, como aquilo é o seu verdadeiro Salvador, ela não vai poder lidar com aquilo vai arrasar ela não pode se recuperar daquilo, aquilo não pode ir embora simplesmente, aquilo vai crescer, ela fica deprimida por causa daquilo. As alegrias, as esperanças, tudo que ela tinha está morrendo. Todo mundo se levanta por algo a cada manhã, queridas. Todo mundo tem algo que as motiva e sobre as quais ela disse: se eu tiver isso, eu vou ser feliz, eu não vou ficar ansioso, eu vou ter esperança. Se ele ou ela estiver prestes a perder o emprego, essa pessoa fará qualquer coisa para manter o emprego. Você vê, não é só que se ela perder, ela vai ficar desse jeito. Se ela puder mentir para continuar com o emprego, ela vai mentir. Se ela precisar derrubar alguém para continuar naquele emprego, ela vai fazer. Os atos estão vindo do amor desordenado. Ela precisa daquilo desesperadamente. Mentir, trapacear. Por quê? Por causa da cobiça, por causa do 10º mandamento. Porque isso é excessivamente importante para ela, é excessivamente determinante se ela vai ter alegria ou não. Então, se ela puder manter isso, fazendo essas coisas, ela fará. Se não puder, ela não vai poder lidar com aquela tristeza, ela vai estar sempre lá, ela vai ficar deprimida. Eu estava lendo um livro e alguns documentos sobre Tolkien, né, que escreveu O Senhor dos Anéis, enfim, e no meio disso tinha uma carta que alguém mandou para ele, isso lá nos anos 50, e a pessoa estava perguntando a ele a natureza do anel, porque você sabe que tem o anel de poder, não é? E como a maioria das pessoas sabe, nem todas, não é? A premissa básica de O Senhor dos Anéis é mais ou menos essa. Sauron, ele criou um anel para todos governar, um anel que governa tudo, um anel que dá poder, e ele coloca grande parte do poder dele naquele anel, ele coloca muito dele naquele anel, de modo que se ele estiver usando o anel, ele aumenta o seu poder, permitindo ele governar o mundo e destruir todos os seus oponentes. Mas se ele perder o anel, como grande parte do poder da vida dele é colocado no anel, ele vai ser enfraquecido. Se o anel for destruído, ele é destruído. Você diz: mas isso aí, pastor, isso é um tipo de fantasia, não é? É um mundo de fantasia, um mundo de magia. Bem, um leitor escreveu para Tolkien perguntando sobre isso, e Tolkien respondeu a essa pessoa de uma maneira incrível, eu acho, porque ele disse: o que é o anel? É isso que essa pessoa está querendo dizer. Por que o anel é tão importante? Tolkien respondeu assim: o anel é uma imagem da idolatria humana. Quando você ama qualquer coisa mais do que ama a Deus, quando você investe, por assim dizer, sua autoimagem e sua felicidade em qualquer coisa que não é Deus, pode ser o quê? Pode ser na sua aparência, pode ser no seu trabalho, pode ser no seu casamento, pode ser em qualquer coisa. Mas quando você investe sua autoimagem, a sua felicidade em qualquer coisa
que não é Deus, o que você está realmente fazendo é colocar poder naquilo. Aquilo passa a ser a coisa mais poderosa na sua vida. Uma grande parte da sua esperança e da sua felicidade está em algo externo, está ali naquele anel ou naquela coisa que você deu isso. Isso é o que você está fazendo. Você está fazendo daquilo um ídolo. Aquilo é um anel de poder para você. Se você tiver aquilo, você se sente poderoso, você se sente capaz, você tem uma imagem forte, você sente que você conquista as coisas. Então Tolkien continua na carta e diz isso: o anel de Sauron é apenas um dos vários tratamentos míticos da colocação da própria vida ou poder em algum objeto externo a nós, alguma coisa desse mundo. Enquanto você usa ele, enquanto você tem aquilo em sua mão, seu poder é aumentado. Ou seja, como eu estava usando o exemplo daquele emprego do cara, enquanto ele tiver aquilo, ele sente cada vez mais sucesso, tem uma imagem melhor, Você botou em algo externo. Mas agora a sua vida e poder estão expostos, porque se alguém destruir o anel, destrói você. Como resultado, desastrosos para a sua vida. Ao perder aquilo, você vai perder a sua vida. Você vai ficar no buraco, na escuridão. Você não vai ter mais esperança, você vai perder a alegria. O ponto central da trama é que ele fez esse anel, mas porque ele colocou tanto poder naquele anel, ele está totalmente vulnerável. Ou seja, se aquilo for destruído, ele é destruído também. Se o anel for destruído, ele é destruído. Ele não percebe que, a menos que Deus seja o sumo bonum, o bem supremo, da sua vida, eu não estou dizendo que a pessoa, e nem Tolkien, você vê porque você vê que tem pessoas que estavam até falando com ele porque não entendia exatamente o que aquilo era. Entende exatamente o que está fazendo dessas coisas que não é Deus o seu anel de poder, mas o fato é que todo mundo está fazendo de alguma coisa isso, quando faz de qualquer coisa que não é Deus o seu sumo bonum, e ele está vulnerável. Se a minha paz depende do meu emprego, então, se meu emprego for atacado, minha paz vai ser. Se a minha alegria depende daquilo, então aquele é o anel. Se alguém destruir o anel, eu estou destruído. Se a minha alegria depende daquilo, então se alguém destrói isso, eu estou deprimido. A menos que a principal coisa em que seu coração esteja investido, Agostinho está dizendo, já que estamos falando do coração, a coisa pela qual você está mais atraído é a coisa que realmente lhe diz: é assim que eu vou saber que minha vida tem significado, é assim que eu sei que minha vida é valiosa. Se for o amor de Deus, como nada pode nos separar do amor de Deus, você está seguro, sua paz está segura, sua alegria está segura, sua esperança está segura, porque nem a morte separa você do amor de Deus. Você vê que tua esperança está segura mesmo diante da morte. A sua paz está segura mesmo diante da morte. Está seguro. Quando não está no sumo bonum, aquilo se tornou vulnerável. Se for qualquer outra coisa, essa coisa é o seu anel de poder. Então qual é o seu anel de poder? As pessoas vão ter coisas diferentes, mas você não pode ficar sem ele. Você vê que na história de Tolkien, ninguém quer se livrar do anel, mesmo sabendo que ele acaba corrompendo. Para você ter ele, você acaba fazendo coisas que você não faria, porque é a cobiça. Então você realmente investiu sua esperança, sua autoimagem, a maior parte de si mesmo em algo assim. Então se aquilo der errado, se você investiu em ganhar dinheiro, quando você parar de ganhar dinheiro, então você está destruído. Se você investiu no amor e as pessoas não te amarem, ou uma pessoa em especial não te amar mais, ou deixar de te amar, então tudo foi destruído. Se você investiu na aparência, se você investiu numa causa política, qualquer coisa que seja, qualquer coisa que você colocou no centro, porque o amor está desordenado, isso que é a cobiça,
aquilo se tornou o seu anel de poder. Se você tem aquilo, você se sente poderoso, você sente que tem um certo controle, você sente que você realmente tem uma autoimagem boa, você sente que não tem por que ficar com medo, você sente que não tem por que ficar ansioso, porque você, sabe? Claro que isso vai lhe trazer uma euforia quando você tiver, claro que aquele emprego vai te trazer euforia, claro que aquele relacionamento vai te trazer uma euforia, porque aquele é o seu anel de poder. Quando você está com o anel, você se sente assim. Você vai sentir que aquilo te aprimora, te desenvolve. Mas se você viver tempo suficiente, Tolkien diz, o tempo vai te tirar o seu anel. Ninguém consegue mantê-lo. Esse é o drama da história. Não Isildur não pôde mantê-lo. Depois você vai ver que cada pessoa que vai ficando com o anel não consegue mantê-lo. E aquilo leva ele da euforia à depressão. E o que aconteceu quando você perde dinheiro? Se aquilo era só uma coisa boa, então não era o seu anel de poder. O que aconteceu quando você perde o emprego? O que aconteceu quando você perde um relacionamento? Você se lembra no final dos 3 filmes, quando o anel realmente cai e começa a derreter no fogo? Na montanha da perdição, Sauron explode. O anel era a sua própria vida. É exatamente isso que acontece com você quando algo dá errado com o que você cobiça, com o que se tornou a fonte dessas coisas na sua vida. Era a fonte de que fazia você saber lidar com a ansiedade, com o medo, com sua autoimagem. E quando aquilo é destruído, você, igual o Sauron, quando o anel foi destruído, é destruído também, porque a sua identidade estava ligado àquilo. Então não vê porque nós precisamos de um novo coração. Quando a Bíblia diz quando Jesus disse para Nicodemos que ele tem que ter um novo coração, ele já era alguém que cumpria muito o não faz e o faz. Mas Jesus diz: você precisa nascer de novo. Seus amores são desordenados. O seu coração tem amores completamente desordenados. E só o novo coração tem amores que colocam, estando em contato com a realidade, colocam você em contato com a realidade, e você começa a valorizar o que tem mais valor, e a tua autoimagem, a tua paz, a tua esperança começa a depender daquilo que tem mais valor e daquilo que não se pode perder. E é só isso que faz você vencer o pecado da cobiça. Paulo está dizendo, quando ele disse: eu morri, eu não tenho um coração para obedecer. Ou eu tenho um novo coração, ou eu estou perdido. Finalmente o fariseu entendeu a realidade. Como obter isso? Isso, de certa forma, hoje à noite é Santa Ceia, e eu vou falar um pouco desse novo coração ligado à Santa Ceia. Paulo achou a lei de Deus bastante assustadora. Ele inicialmente achou, como outras pessoas, que se existe a lei é porque você pode obedecê-la, até ele entender o 10º mandamento. E ele percebeu então que a lei vinha só mostrar a sua depravação, porque ele não podia lidar com o seu coração, ele não podia lidar com a cobiça, ele precisaria de um novo coração para lidar com os amores desordenados. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Quando há alguma coisa você tem que ter para ser feliz, é óbvio que você tem outro Deus além de Deus. Quando você tem alguma coisa que sem aquilo sua esperança vai morrer, é óbvio que você tem outro Deus. É óbvio que o primeiro mandamento está sendo descumprido, mas por causa do 10º. Se você tem algo que diz: eu tenho que ter isso, ou eu não vou ter paz, ou eu não vou ter descanso, ou eu não vou ter esperança, o primeiro mandamento foi quebrado, que era: não terás outros deuses diante de mim. Não tenha nada no qual a sua esperança esteja firmada que não seja eu. Não tenha nada que a sua alegria finalmente esteja firmada que não seja eu. Não tenha nada em que sua identidade seja firmada, ou seu corpo, ou sua beleza, ou sua idade, ou seu dinheiro, ou seu relacionamento, ou sua saúde, que não seja eu. O último mandamento é quase
a mesma coisa de todos os outros mandamentos. Porque se seus amores fossem ordenados, você nunca teria outro Deus diante de Deus. O primeiro e último mandamento basicamente está dizendo o seguinte: coloque Deus em primeiro lugar, faça dele a atração número 1 da sua vida, faça dele a coisa central que captura a sua imaginação, seus sonhos, que só de sonhar te deixa feliz. Coloque ele no lugar onde toda a tua alegria finalmente depende dele, toda a tua esperança. Então você nunca vai ficar sem esperança, não é? Não sem paz, finalmente. Quando coisas tristes acontecerem, elas vão ser tristes, mas não vão roubar sua paz. Elas vão ser tristes, mas não vão roubar sua esperança. Vão ser tristes, mas não vão te levar à depressão. Faça dele a coisa central que captura a sua imaginação. Faça do amor dele a base da sua vida. É o que o primeiro mandamento está dizendo quando diz não terás outros deuses. E o 10º está dizendo a mesma coisa: não cobiçarás, porque se você cobiça algo, o seu amor desordenado, que é a cobiça, está dizendo que você precisa de algo que não é Deus para essas coisas. Então, aqui está o primeiro e o 10º. Você estará vivendo os mandamentos do 2º ao 9º. Você será uma pessoa íntegra, será uma pessoa que ama, não vai mentir sobre o seu próximo, não vai fofocar, não vai caluniar, não vai contar mesmo a verdade com uma intenção de feri-lo. Você será uma pessoa fiel, será uma pessoa que cuida dos seus pais. Em outras palavras, você vê aquela vida maravilhosa que está sendo descrita nos mandamentos. Então, se o 10º for real, todos os outros vão cair no seu lugar. Mas se o 10º não for, ele é a fonte da quebra de todos os mandamentos, os amores desordenados. Mas só o novo coração pode ter amores ordenados, coisas que são amáveis, mas numa escala infinitamente menor do que as coisas mais amáveis. Como eu disse, há algo no café que é amável, há algo no chocolate que é amável, há algo na esposa que é amável, mas em escalas muito diferentes. E há algo amável em Deus numa escala infinitamente diferente. Se as coisas estão ordenadas, a cobiça foi vencida. Paulo disse: como eu não vejo como o meu coração, como ele é, com amores ordenados, então quando eu entendi o 10º mandamento, eu morri. Ou seja, ele já estava morto, mas ele não percebia. Eu vi que espiritualmente eu estava morto, apesar de ser um fariseu. Se você tem um coração fixo apenas em Deus, que é o primeiro e o 10º mandamento, então todas as outras coisas caem no lugar certo. Quando eu perco algo que é importante, eu fico triste, mas não arrasado. Fico triste, mas não sem paz. Posso experimentar tristeza, mas não fico deprimido. Minha vida não cai na escuridão. Eu posso ficar triste, mas não perco a esperança. Eu posso, como Paulo, dizer triste, mas sempre alegre. Eu posso enterrar qualquer coisa na vida e aquilo é triste, mas estou sempre alegre, porque o amor ordenado, ou seja, a cobiça, que só pode ser vencida no novo coração, colocou as coisas mais importantes nos lugares mais altos, que determinam a minha esperança, minha alegria, minha paz. Bem, agora Paulo viu que a lei exigia isso, porque a lei diz: não cobiçarás, não tenha um coração com amores desordenados, porque isso, a cobiça, é idolatria. A cobiça faz você imediatamente quebrar o primeiro mandamento e dizer: eu dependo de algo que não é Deus, para não ficar ansioso, para ter paz, para ter alegria, para se ter uma identidade, ou como as pessoas gostam de dizer, uma autoestima e etc. Então espera um minuto, a lei de Deus me diz que eu devo ser, mas o amor de Deus ela diz como eu devo ser, mas ela não me dá nenhum poder para ser. Paulo diz: não dá. Ela diz: não faça isso, não faça isso e faça isso. Mas ela, a lei, não lida com a minha cobiça, com a minha queda, com o meu amor desordenado.
E é por isso que Romanos 7, quando ele percebeu que a lei de Deus realmente estava pedindo ou ordenando, ele disse: isso me matou. Eu senti como se estivesse morto agora. Antes, eu como estava pensando naquilo que eu fazia e no que não fazia, eu me sentia vivo espiritualmente. Então, como temos esse novo coração? Como eu disse, é o que eu vou falar hoje à noite, não é? Mas se você ler os mandamentos em Êxodo 20, ou ler os 10 mandamentos em Deuteronômio 5, já que eles são repetidos, você verá que Deus não começa diretamente com regras, mas começa com uma história. A história vem antes das regras, ou do mandamento. Ele não começa diretamente com: não terás outros deuses, não farás imagem, não tomarás o meu nome em vão, não matarás, não é? Ele não passa por isso antes de contar uma história sobre o seu relacionamento com o seu povo, porque Deus nunca dá uma lei sem uma história. A gente pode pensar sobre isso para encerrar. Veja, a história que recebemos no versículo 4 e 5, Moisés conta uma história. O Senhor falou com vocês face a face no meio do fogo, no monte. Naquela ocasião fiquei entre o Senhor e vocês, para lhes proclamar a palavra do Senhor, pois vocês tiveram medo do fogo, então vocês não subiram o monte. Agora, isso é um pequeno resumo do que você pode ler em Êxodo. É uma história dramática. Deus queria encontrar-se com o povo de Israel, então ele disse: eu me encontrarei com vocês no monte Sinai. É isso que Moisés está resumindo ali. Então os filhos de Israel foram até o monte Sinai encontrar com Deus, e Deus desceu. Quando Deus desceu com uma teofania da sua grandeza, da sua onipotência, da sua glória, da sua santidade, todo o monte começou a fumegar. Então veio um fogo, um fogo cósmico esmagador, e o calor e a luz atingiu, eles viram, e a voz os feriu, e as pessoas saíram correndo e fugiram. Enquanto eles fugiam do Deus flamejante, eles disseram a Moisés: vai falar com ele você, depois você conta a gente o que Deus está falando, porque a gente não quer encontrar com ele não. E Moisés, como ele nos conta aqui no versículo 4 e 5, ele diz: eu fui como mediador diante de Deus, mas ele também estava apavorado. Ele subiu aquela montanha para enfrentar, apesar de todo o seu medo, aquela onipotência flamejante, como representante do povo, porque já que todo mundo saiu correndo, ele tinha que ir para subir direto diante do fogo de Deus e representar o povo, e ele sobreviveu, apesar disso, pela graça de Deus. Ele desceu com a lei. Depois disso, como eles deveriam viver de maneira ousada, corajosa, tendo Deus como centro das suas vidas, que ordenaria todos os seus amores. O Novo Testamento aponta que, antes de tudo que Moisés trouxe de lá foi a lei. Quando ele subiu e o povo não subiu porque estava com medo, ele foi como representante. Mas Moisés não trouxe nenhum poder para cumprir a lei, ele só trouxe a lei. Ele não trouxe perdão, ele só trouxe o não farás e depois o terrível não cobiçarás. Ele não trouxe a salvação, ele trouxe a lei, não a salvação. Ele trouxe o eu morri de Paulo, e acabou. O que seria necessário para ser o verdadeiro mediador? Ele foi como mediador, mas ele só trouxe a morte. O que seria necessário para subir a montanha, por assim dizer, e enfrentar o fogo de Deus realmente? E representar todos aqueles que Deus escolheu com toda a sua culpa e todo o pecado de o seu coração ser caracterizado pela cobiça, o que faz todos os outros pecados, os outros mandamentos serem quebrados. O que seria necessário para ser esse tipo de mediador, para fazer a ponte realmente entre Deus, para ser um caminho para Deus, um único, para ser realmente um mediador? O livro de Hebreus nos diz literalmente o que aconteceu. O livro de Hebreus nos abre mais da história que Êxodo não conta com seus detalhes. No livro de Hebreus fala sobre o monte Sinai e sobre como aquele dia foi horrível.
Diz assim no capítulo 12: vocês não chegaram, agora está falando de nós, vocês não chegaram ao monte palpável como eles, naquele dia, que estava em chamas, nem a escuridão, nem as trevas e nem a tempestade. Ou seja, vocês não chegaram diante do monte que Israel chegou com Moisés como mediador, que estava coberto de escuridão, trevas, tempestade, e vocês não chegaram ao toque da trombeta e a voz tão aterrorizante que os ouvintes rogaram para que ela não falasse mais, porque o espetáculo era tão terrível que Moisés disse: estou apavorado e tremendo. Não é só o povo que fugiu. Então o escritor de Hebreus diz: vocês não chegaram a isso, isso foi horrível, e é por isso que o povo fugiu, e é por isso que Moisés, mesmo subindo, estava apavorado, porque ele estava indo diante dessa realidade. Mas diz o escritor a nós, o escritor de Hebreus: vocês chegaram a Jerusalém celestial, não a um monte que pode ser tocado, mas a cidade do Deus vivo, há milhares e milhares de anjos em alegria, em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel, que clama por justiça, não é? Portanto, vamos ser gratos e adorar a Deus de maneira aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é aquele fogo consumidor. Mas vocês não chegaram, vocês chegaram à grande assembleia dos primogênitos arrolados no céu. O que aconteceu, queridos? Moisés subiu a montanha para ser um mediador apenas para obter a lei, e mesmo assim ele teve que enfrentar o pavor que as pessoas não quiseram enfrentar. Mas Jesus, por assim dizer, ele subiu a montanha chamada a colina do Calvário, e ele não trouxe a lei, ele trouxe a salvação. Ele não trouxe um não cobiçarás, simplesmente ele trouxe um novo coração. Por isso que naquele dia ele disse: esse é o sangue da nova aliança, em que Deus lhes dará um novo coração para o amar, para o amor de vocês ser ordenado, para finalmente a cobiça que reina não reine mais, para que Deus seja a fonte da sua imagem, da sua identidade, da sua autoimagem, da sua identidade, da sua esperança, da sua alegria, da sua paz. E ele não subiu a montanha igual Moisés, arriscando a sua vida, mas custando a sua vida. Ele não se aproximou do fogo consumidor, ele foi jogado no meio dele. A única maneira de representar todos aqueles que o Pai deu a ele, que ele salvou, com toda a sua culpa diante de Deus, e voltar com a salvação e com um novo coração, era pagar toda a penalidade. E ele fez isso. Essa é a história que vem antes da lei. Você precisa ver essa história. O Espírito Santo tem que abrir os seus olhos para ver essa história. Você precisa conhecer essa história, você precisa ser levado por ele a crer nisso, você precisa absorver isso. Você não pode olhar para o seu coração e dizer: ó coração, você não pode mais cobiçar, você tem que ser ordenado, você tem que amar a Deus e tirar dele essas coisas e não de qualquer outra coisa. Você precisa amar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Eu entendi, você precisa de amores ordenados. Você diz: mas isso não funciona. É por isso que Paulo diz que eu morri, eu preciso de um novo coração. O coração é atraído por certas coisas. O coração sempre é atraído por certas coisas que dizem: é ali que eu vou estar, sem isso eu não vou ser feliz, sem isso não vou ter paz, sem isso não vou ter esperança, sem isso minha vida não vai ser uma vida boa. Você sabe como essas coisas movem o homem. Só história muda o coração, a lei nunca muda.
É por isso que o Evangelho não é uma lei, ele é uma história, é uma boa nova, é uma história de grande alegria. A lei não pode converter o coração, a lei não pode fazer você lidar com o não cobiçarás, ela é totalmente impotente. A lei diz como você devia ser, mas a única coisa que você pode chegar à conclusão ao olhar para a lei é: eu morri. Através da lei, o pecado reviveu e me matou. Ou seja, eu achava que podia lidar com Deus através da minha obediência, mas eu senti que a obediência, quando eu olhei para o 10º mandamento, era não desejar nada com amor desordenado, não achar que nada poderia realmente me dar paz, alegria, identidade, de tal maneira que se eu perder aquilo eu perco tudo. É Ele fazendo isso por nós. Esse é o amor que você tem procurado em todas as outras coisas. Jesus diz: esse é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, é o sangue que dá um novo coração, é o sangue que escreve no coração de vocês a minha vontade, para que vocês me amem e jamais se afastem de mim. Esse é o oposto da cobiça, para que o amor de vocês seja ordenado e as coisas boas sejam apenas coisas boas, nunca finais, e aquilo que não pode ser concretizado para minha glória sequer entra no radar. E quando o seu coração entender essa história, ou for levado pelo Espírito Santo a essa história chamada Evangelho, a essa boa nova, e não boa lei, não é? Ele vai começar a reordenar os seus amores, e quando os seus amores são reordenados, que é o 10º mandamento, a obediência começa a acontecer. Mas você vê como fruto da reordenação dos amores, as coisas não têm como realmente acontecer quando o 10º mandamento, que você precisa de um novo coração, não cobiçarás, não acontece. Porque você pode até externamente se adequar a algumas coisas como Paulo, mas quando você olhar para o 10º mandamento, o pecado revive e te mata. Você vai achar que estava vivo espiritualmente, mas você sempre percebe que o que está reinando é a morte. E alguém pode dizer assim: o que quer dizer até esse ponto, pastor? Eu ouço o sermão e ele me toca, mas quando eu saio e volto para o mundo, eu volto para o velho jeito. Bem, há algo. Em 1 Pedro 1, 10 e 12 fala sobre o Evangelho, e é assim que a gente quer encerrar, e diz: a respeito dessa salvação, o Evangelho, os profetas falaram da graça destinada a vocês, investigando e buscando saber quando e como se cumpriria, e eles não estavam servindo a si mesmos, mas a vocês, quando falaram de coisas que agora foram anunciadas a vocês por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, Evangelho que até os anjos anseiam observar. Os anjos são bem mais inteligentes que nós, têm mentes muito maiores, e não só isso, eles têm milhares e milhares e milhares de anos. E não só isso, os anjos não são seres caídos. Deve ser legal realmente. Eles são muito inteligentes, e mais inteligentes do que você ou eu, ou qualquer pessoa que está viva ou viveu. E a Bíblia diz que apesar de ter essa mente incrível em relação à nossa, e esses milhares e milhares de anos, eles não conseguem parar de olhar para o Evangelho, para essa história. Eles anseiam olhar para o Evangelho, eles estão sempre refletindo sobre o Evangelho, olhando para o Evangelho, anseiam isso, eles estão sempre pensando nisso, e estão vendo os resultados e as facetas infinitas do Evangelho, e estão pensando nas ramificações e as glórias do Evangelho agora e para toda a eternidade. Mas quando você lê esse texto, há algo nele que nas nossas traduções se perde, que é muito significativo.
A palavra grega, para que eles colocam o seu coração nisso, eles anseiam por isso. A palavra no grego é epitímio, que é a palavra cobiça, que é a palavra desejar ardentemente. Quase nunca na Bíblia ela é usada de uma maneira positiva, mas aqui é. Esse é o único desejo, cobiça, não é? Que expulsa todos os outros desejos ardentes. Ou seja, essa é a única cobiça que destrói as outras cobiças. Você está excessivamente atraído e amando demais todo tipo de coisas. Mas quando Deus faz o seu coração amar excessivamente, por isso ele usa essa palavra para os anjos, assim eles atentam para o Evangelho, eles cobiçam o Evangelho. Quando isso cativar, ou seja, a beleza do que Cristo é e fez, que é o Evangelho, cativar o seu coração assim, como dos anjos, então você finalmente tem um novo coração que lida com todas as coisas. E é isso que ele faz. Esse coração está reordenado. Apesar de os anjos saberem coisas muito maiores do que nós, verem coisas muito maiores e mais valiosas e amarem muitas coisas, você vê que o amor deles é ordenado. O que mais atrai eles, o que mais cativa eles, a ponto da Bíblia usar essa palavra cobiça, que quase nunca é usada positivamente, mas diz a maneira com que eles olham para o Evangelho, mostra que todos os amores deles estão ordenados. Nenhuma coisa boa que os anjos veem ou desfrutam se comparam com o Evangelho para eles. Então você vê que os amores deles está perfeitamente ordenado. Eles têm contato com a realidade e aquilo que é mais valioso, o Evangelho, ou seja, o que Cristo fez, é aquilo que domina eles completamente. Então, olhe para cada história do Evangelho, da Bíblia, e vê como ela sussurra o Evangelho para nós. Por exemplo, Gênesis 22 fala sobre Abraão levar o seu filho para uma montanha, e Deus disse para ele não sacrificar o filho, a gente sabe, em cima da hora, e disse algo que não está falando sobre Deus viu algo, aprendeu algo, mas Deus queria ensinar algo a nós. Deus diz assim para Abraão: eu sei que você me ama, pois não me negou o seu filho, o seu único filho, a quem você ama. Você ama a mim muito mais do que a Isaac. Ou seja, Isaac não é uma cobiça na sua vida. Agora, é assim que a gente deve olhar para o Evangelho, como os anjos olham, com o epitímio, não é? Porque se Deus está falando para Abraão: eu sei que você me ama, porque você estava pronto a me dar o seu filho, a quem você ama, mas não com amor desordenado. Você não ama Isaac achando que ele era tudo para você, a ponto de não poder olhar para um amor maior, que era eu, na sua vida. Mas quando você olha para o que Deus disse, Ele está dizendo como o novo coração vê o amor dele. Porque Ele diz para Abraão: você não me negou o seu próprio filho. Apesar de Abraão nunca ter matado o filho dele, mas séculos depois, Deus realmente subiu aquelas montanhas com seu filho, e Ele realmente deu o seu filho pela igreja. Você, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, esse amor conquista, esse amor mata a cobiça, porque esse amor captura, como com os anjos. Porque se Deus diz para Abraão: eu sei que você me ama porque você me deu o seu filho, que você ama. Então imagine como a gente pode olhar para Deus em qualquer situação e dizer: eu sei que você me ama, porque realmente você me deu o seu filho. E não foi só um cutelo no seu coração, que Abraão nem chegou a fazer. Tu colocou ele debaixo da sua ira infinita. É isso que encanta o novo coração.
o Evangelho. É isso que manifesta o novo coração, é isso que mata a cobiça. Quando isso é realidade para nós, o Evangelho, o que Deus fez, Paulo diz, essa é a única evidência de que nós temos um novo coração. Só isso mata a cobiça, uma cobiça maior, dominante, que é Deus se manifestando em Cristo, seu Filho, o Evangelho. Essa cobiça que mata todas as outras cobiças, essa cobiça é a evidência de que nós ganhamos um novo coração. Vamos ficar de pé. É sexta-feira chega trazendo a noite seu manto, Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas com seu beijo selou o destino, traição que esboça o pranto. No silêncio da noite a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que
que zomba sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre marcas de amor infinito. É seu